Você acorda no meio da noite com o peito apertado por uma angústia que não passa, sentindo que todos os seus sonhos de prosperidade escorrem pelas mãos. Essa sensação pesada de que existe um sabotador invisível destruindo seus esforços não é culpa do azar, mas o verdadeiro diabo oculto na sua mente. Você passa os dias lutando contra contas atrasadas e relacionamentos fracassados, ignorando que o arquiteto da sua ruína não está no mundo lá fora. O verdadeiro adversário está escondido nas sombras mais profundas do seu próprio subconsciente, devorando a sua realidade. Descobrir o que tudo isso tem a ver com você é o limite que separa quem continua escravo das circunstâncias de quem se ergue como dono do próprio destino. Se você cansou de ser arrastado pelas aparências do mundo físico e quer entender o motivo dos seus fracassos, inscreva-se agora neste canal e ative as notificações, pois aqui você é lembrado da sua verdadeira identidade divina. Deixar de lado o controle do seu mundo interno é a única razão pela qual as suas orações parecem não funcionar, fazendo com que você continue preso nesse ciclo eterno de sofrimento. A nossa cultura passou séculos alimentando o medo do público através da ideia de um monstro terrível ou uma força externa que seria responsável por todas as desgraças materiais e espirituais. No entanto, nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, toda essa história de medo se desfaz para mostrar uma verdade muito mais profunda para a nossa vida. A Bíblia nunca falou sobre inimigos físicos ou fatos históricos, mas sim sobre os estados psicológicos do próprio homem. O diabo que as massas tanto temem nada mais é do que a personificação do estado de dúvida. Essa dúvida crônica ganha força total no exato momento em que você fecha os olhos, imagina o seu desejo realizado, mas logo depois de abrir os olhos, permite que a lógica do mundo físico apague o seu milagre. O adversário age em silêncio quando você olha para o saldo da sua conta bancária e aceita que a falta de dinheiro é mais real do que a sua capacidade de imaginar a riqueza. Cada questionamento racional sobre como ou quando o seu objetivo vai acontecer é o verdadeiro culto ao diabo. Você entrega o seu poder criador ao ceticismo sempre que acredita nos sentidos. Para entender como essa armadilha funciona na prática, precisamos olhar para o que está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 1, onde o texto diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse deserto não é um lugar seco feito de areia, mas representa a solidão mental que você sente quando decide mudar de vida e abandonar as suas limitações. É aquele espaço desconfortável que fica entre a sua situação atual e o objetivo invisível que você quer alcançar. A tentação dessa passagem é a voz da sua mente lógica tentando te convencer a desistir. Diante desse conflito interno, faço uma pergunta direta, que você não pode mais ignorar. Por que você insiste em dar mais valor aos relatórios negativos do mundo material do que ao poder supremo da sua imaginação? Quando você se rende ao medo do desemprego, da solidão ou da falta de dinheiro, você coloca a dúvida no controle da sua mente e abre mão da sua força criadora. O inimigo não precisa de um corpo físico para estragar a sua vida. Ele só precisa que você vacile na certeza do seu desejo, quebrando o seu foco e te mantendo preso nas aparências. O mundo físico ao seu redor não tem poder nenhum para te castigar ou te abençoar. Ele funciona apenas como um espelho que reflete o estado de consciência que você escolheu alimentar. Se o fracasso e os obstáculos continuam se repetindo o tempo todo na sua caminhada, é porque você mantém vivo o diabo da incerteza nas profundezas dos seus pensamentos cotidianos. Quebrar esse feitiço exige a coragem de rejeitar as mentiras que os seus 5 sentidos contam. Descobrir como desarmar esse mecanismo oculto é o que vai finalmente devolver o controle da sua realidade. Você precisa entender que o verdadeiro diabo oculto opera como uma divisão secreta dentro de você, uma linha invisível que separa o que você deseja daquilo que você acredita merecer. É um erro grosseiro achar que a dúvida é apenas um pensamento passageiro, quando na verdade ela é uma força viva que molda os seus dias. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, ficou claro que toda vez que você diz "eu quero", mas sente "eu não posso",
você está dando as chaves do seu templo para esse adversário. Essa divisão interna fragmenta a sua energia criadora, impedindo que a sua mente permaneça firme no objetivo escolhido. A sua mente funciona como um grande espelho da realidade, mas a dúvida te faz olhar para o reflexo em vez de focar na origem. Quando você se depara com a escassez material, o seu primeiro impulso automático é se desesperar e tentar resolver tudo no esforço físico, aplicando estratégias cansativas que não resolvem a raiz do problema. Esse é o momento exato em que o sabotador oculto vence a batalha, porque ele te convence a reagir ao mundo das sombras. O verdadeiro despertar acontece quando você compreende que o mundo de fora não tem poder algum para criar, ele apenas obedece ao comando interno. Esqueça essa ideia superficial de que basta repetir palavras positivas na frente do espelho para mudar a sua vida financeira ou o seu casamento. O diabo da dúvida não se importa com as frases que saem da sua boca se o seu coração continua mergulhado no sentimento de falta e de desespero. Olhando de perto para as lições que aprendi lendo as obras de Neville, percebi que a verdadeira mudança não é um exercício de otimismo bobo, mas uma transformação de identidade. Enquanto você se enxergar como alguém que está tentando conseguir algo, você continuará bloqueando a manifestação e alimentando o fracasso. Para clarear essa engrenagem de uma vez por todas, preste muita atenção ao ensinamento contido em Mateus capítulo 6, versículo 24, que afirma categoricamente que nenhum homem pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Essa passagem não está falando sobre dinheiro e religião no sentido tradicional, mas sobre a impossibilidade absoluta de manter 2 convicções opostas na sua consciência. Você não pode se sentir um fracassado e, ao mesmo tempo, manifestar a riqueza que tanto deseja. Toda vez que você tenta oscilar entre a fé no seu ideal e o medo da realidade prática, você escolhe o diabo. Pare por um segundo e analise a sua rotina invisível. Quantas vezes por dia você trai o seu próprio desejo por puro medo do que as circunstâncias estão mostrando? Essa hesitação silenciosa é o alimento diário que o diabo oculto precisa para manter as suas finanças bloqueadas e a sua vida estagnada. O maior erro do ser humano é acreditar que a dúvida é uma proteção lógica do cérebro, quando, na verdade, ela é uma armadilha que te mantém preso ao passado. Mudar essa postura exige uma coragem fria para ignorar o que os olhos veem e sustentar o sentimento do desejo realizado, custe o que custar. O homem comum vive com medo do amanhã, sempre esperando que as condições externas melhorem para que ele finalmente possa se sentir seguro e feliz. Já o homem consciente compreende que a segurança não é o resultado de uma conta bancária cheia, mas a causa direta que faz a conta transbordar. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, ficou evidente que inverter essa ordem é o segredo para desarmar o sabotador da mente. Enquanto você esperar ver para crer, o diabo da incerteza continuará governando os seus passos e ditando os limites da sua realidade, mantendo você na pobreza. Desatar esse nó psicológico exige que você pare de negociar com as aparências e assuma a responsabilidade de ser o único criador da sua própria jornada. A dúvida só tem o poder que você concede a ela quando aceita que o mundo exterior é maior do que a sua maravilhosa imaginação humana. No momento em que você retira a atenção do problema e a fixa inteiramente na solução, a ilusão da matéria começa a perder força e o adversário interno perde o chão. O verdadeiro combate não é contra o mundo, mas contra a resistência da lógica humana que tenta te manter preso no cativeiro dos sentidos. Para compreender a profundidade desse conflito interno, precisamos parar de tratar a mente como um brinquedo e encará-la como o campo de batalha definitivo da sua existência. O abismo que separa o seu estado de escassez da riqueza que você tanto deseja não é medido em quilômetros ou em anos de trabalho duro, mas sim na distância entre a sua atenção e a sua convicção profunda. Enquanto você continuar balançando entre o que quer e o que os seus olhos físicos mostram, a sua energia criadora continuará sendo drenada. É esse estado de hesitação que dá substância e poder ao adversário que rouba a sua paz todos os dias.
É aqui que a verdade se torna cirúrgica e afiada, despindo qualquer ilusão mística que as tradições religiosas criaram para te manter com medo. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, encontrei uma afirmação categórica e literal que define perfeitamente a mecânica desse processo destrutivo. O diabo é a personificação do estado de dúvida, que entra no momento em que o homem se esquece da lei do seu próprio ser. Essa frase não deixa margem para interpretações infantis ou bodes expiatórios externos. O mestre nos ensina que o adversário não é uma criatura lá fora, mas a sua própria hesitação lógica. Quando você esquece a lei do seu próprio ser, que é a consciência de ser a única causa da sua realidade, você automaticamente entrega o trono aos 5 sentidos. É essa amnésia espiritual que te faz cair de joelhos diante da falta de dinheiro, das crises no relacionamento ou do medo do desemprego. A dúvida não é uma reação inteligente à realidade, mas o ato de adoração ao diabo oculto que bloqueia a lei da atração. Se você aceita o veredito do mundo físico como a verdade final, você se torna um prisioneiro da própria lógica, incapaz de enxergar além das paredes do cativeiro material. Essa dinâmica mental fica perfeitamente clara quando analisamos o ensinamento contido em Tiago, capítulo 1, versículo 8, que afirma que o homem de mente dividida é instável em todos os seus caminhos. Ao desmistificar essa passagem frase por frase, percebemos que a instabilidade da sua vida financeira ou afetiva não decorre de forças externas punitivas. A mente dividida é aquela que deseja a abundância, mas permanece firme no sentimento de escassez, gerando um curto-circuito na manifestação. É a oscilação constante entre o ideal invisível e o medo visível que arruína seus passos. Diante dessa terrível divisão interior, faço uma pergunta incômoda que você precisa responder com total franqueza. Até quando você vai continuar alimentando o seu próprio carrasco mental com o combustível da incerteza diária? Toda vez que você adia a assunção de ser quem deseja ser, esperando que um milagre caia do céu sem esforço interno, você se desonra e fortalece o diabo oculto. Compreender que a dúvida é um estado ativo de reação ao seu próprio poder é o primeiro grande despertar da consciência. Não existe neutralidade no reino da sua mente. Ou você constrói ou destrói. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, percebi que o homem comum confunde o ato de pensar sobre um desejo com o ato de pensar a partir do desejo realizado. Essa sutil diferença psicológica é o ponto exato onde a maioria das pessoas fracassa miseravelmente e culpa o destino. Quando você pensa sobre a prosperidade, você se coloca na posição de um observador distante, que continua sentindo a falta e a necessidade. Pensar a partir do fim significa ocupar mentalmente o estado de quem já possui a vitória, trancando a porta do seu templo para qualquer insinuação lógica de fracasso. Essa transição exige que você rompa os laços de dependência com as evidências físicas e aprenda a caminhar pela fé psicológica na sua própria palavra interior. O diabo oculto na sua mente tentará usar todas as ferramentas do intelecto para te arrastar de volta ao estado antigo de limitação e sofrimento. Dominar essa guerra invisível é o segredo para fazer com que a tela tridimensional do mundo material se dobre diante da sua nova autoridade. Para avançar rumo à libertação definitiva, torna-se necessário desvendar o mecanismo exato que transmuta essa firmeza interna em realidade palpável. Para entrar no cerne dessa transformação, você precisa compreender que o diabo não é uma entidade com vontade própria, mas um movimento mecânico da sua própria mente. Ele é a gravidade psicológica que puxa a sua atenção de volta para as limitações atuais toda vez que você tenta subir de nível. Quando você olha para a sua realidade e solta um suspiro de desespero, está vivenciando exatamente esse recuo mental. O diabo é apenas a resistência natural dos seus velhos hábitos de pensamento, um movimento de medo que nasce de você quando ousa reivindicar um destino maior. Este movimento de autoengano tem tudo a ver com a sua vida prática, porque ele dita o ritmo dos seus fracassos diários sem que você perceba o controle. O adversário age na sua mente como um filtro invisível,
distorcendo a sua percepção e transformando pequenos obstáculos em barreiras intransponíveis. Ele se alimenta da sua passividade e prospera quando você decide apenas reagir ao invés de criar. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, ficou claro que vencer essa força não exige um combate violento, mas sim a recusa absoluta de alimentar esse movimento com a sua atenção. Essa mecânica oculta da mente humana encontra sua perfeita confirmação nas Escrituras Sagradas, quando analisamos detalhadamente o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. A passagem declara textualmente: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Longe de ser uma ameaça espiritual sobre um monstro que vaga pelo mundo físico, esse versículo é uma descrição cirúrgica de como a dúvida opera no seu subconsciente, rondando o seu desejo para devorar a sua fé antes que ele se materialize. Ao desmistificar a primeira frase, sede sóbrios, compreendemos o chamado para não nos deixarmos embriagar pelas aparências enganosas do mundo material e das crises. Estar sóbrio significa manter a mente fria e lúcida, sem se desesperar diante da falta de dinheiro ou dos conflitos. A instrução seguinte, vigiai, é a ordem direta para que você se torne o guardião rigoroso dos seus pensamentos a cada minuto do dia. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, essa vigilância não é um fardo, mas a consciência ativa de que nenhum pensamento negativo pode habitar o seu templo. A continuação do versículo, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, descreve com exatidão esse movimento repetitivo da lógica humana que cerca a sua mente. A dúvida não ataca de frente, ela ronda a periferia da sua consciência, esperando um momento de fraqueza ou cansaço para se instalar. Esse movimento se manifesta naqueles pensamentos de desconfiança que surgem quando você tenta descansar. O adversário anda em redor da sua nova decisão financeira, sussurrando questionamentos lógicos sobre a viabilidade do seu sonho, tentando encontrar uma brecha para entrar. Por fim, a expressão bramando como leão buscando a quem possa tragar ilustra o barulho ensurdecedor que as circunstâncias externas fazem para te assustar. O rugido do leão é o boleto vencido, a crítica alheia ou o medo do desemprego gritando na sua mente que o fracasso é inevitável. Tragado é aquele homem que se deixa dominar pelo pânico e aceita a derrota como a sua única verdade. Diante desse terrível rugido mental, a pergunta existencial que você deve se fazer é: até quando você permitirá que o barulho do mundo físico devore a autoridade divina da sua imaginação? Para vencer definitivamente esse movimento sabotador e retomar o governo da sua vida, você precisa parar de lutar contra o rugido e retirar totalmente a atenção dele. O diabo só possui o poder que você concede ao se deixar tragar pelo pânico das aparências materiais. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, a única forma de derrotar a dúvida é permanecer imóvel no sentimento do seu desejo já realizado. Quando você assume a convicção de que já é o homem que deseja ser, o movimento da dúvida perde a força e o espelho do mundo tridimensional se dobra à sua nova postura. Você finge que estuda a expansão da consciência, mas continua agindo como um colecionador de vídeos e frases bonitas, esperando que o universo traga uma mala de dinheiro até a sua porta, sem que você precise mudar um único hábito oculto. É um choque de realidade necessário perceber que o diabo na sua mente adora o seu misticismo de fachada. Enquanto você passar os dias consumindo teorias na internet e as noites tremendo de pânico diante dos seus boletos vencidos, nada vai mudar. Essa postura passiva e cheia de desculpas é o que ancora você na escassez crônica. O verdadeiro adversário da sua prosperidade não é um decreto do governo ou a inveja alheia, mas o automatismo cego com que você aceita a rejeição. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, compreendi que o maior crime do homem contra si mesmo é olhar para as suas condições atuais e dizer que elas são definitivas. Esse movimento descendente da atenção é a assinatura energética do diabo que opera no seu subconsciente. Ele não te ataca de forma espalhafatosa.
Ele simplesmente te convence a deitar na cama do conformismo e aceitar que o seu sofrimento é normal. Para desintegrar esse padrão destrutivo de uma vez por todas, precisamos resgatar a chave esquecida no texto de Lucas, capítulo 17, versículo 21, que declara solenemente: porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Esta afirmação não é um consolo religioso para os oprimidos, mas uma fórmula matemática de emancipação mental. Quando a escrita começa com a expressão porque eis que, ela está dando um soco na sua distração crônica, ordenando que você pare imediatamente de buscar salvadores externos ou circunstâncias perfeitas fora do seu templo interno. A sequência direta do ensinamento utiliza as palavras o reino de Deus para codificar algo que a teologia de massas jamais ousou explicar com clareza. Esse reino não representa um palácio de ouro nas nuvens, mas sim o depósito infinito de todas as possibilidades tridimensionais que já existem em estado latente na sua consciência. Nas lições que aprendi, lendo as obras de Neville, ficou evidente que a riqueza, a saúde e o amor pleno são frequências vibratórias disponíveis agora. O diabo da dúvida tenta te convencer de que esse reino é um prêmio distante, uma mentira deslavada. A conclusão cirúrgica do versículo joga o peso do mundo nas suas costas ao cravar que esse poder está dentro de vós. Perceba a gravidade disso. Se o reino está localizado dentro da sua mente, a responsabilidade pelo seu fracasso atual é inteiramente sua. Não há demônio externo para culpar pelas suas contas no vermelho ou pela sua solidão afetiva. O movimento da incerteza é uma traição que você comete contra a sua própria divindade a cada segundo. Toda vez que você escolhe tremer diante da matéria, em vez de comandar a sua imaginação, você cospe no seu próprio poder criador. Vencer essa guerra mental exige que você pare de mendigar migalhas da realidade material e adote a postura firme de quem já possui tudo. Viver a partir do fim significa que, se você deseja riqueza, você deve andar, respirar e pensar com o peso psicológico da abundância instalada no seu peito agora mesmo. O diabo oculto da racionalidade vai gritar que você está ficando louco, que a sua conta bancária continua zerada. É exatamente nesse ponto crucial de fricção que os fracos desistem e os mestres da consciência se firmam, ignorando o barulho das aparências e blindando o foco. A tela física do mundo tridimensional não passa de uma sombra atrasada que inevitavelmente se curva diante da intensidade do seu estado interno sustentado. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, a única derrota real ocorre quando você desiste da sua própria convicção interior para voltar a chorar pelas limitações dos sentidos. Quando você sela a sua consciência contra as mentiras do ceticismo, o movimento da dúvida perde o oxigênio e morre por inanição. O controle absoluto sobre o seu destino emerge quando o seu eu humano finalmente se ajoelha diante da sua mente divina. Chegou o momento exato de você parar de se enxergar como uma folha seca carregada pelo vento das crises e reconhecer a magnitude da força que sempre esteve adormecida no seu peito. Toda a dor que você suportou até hoje, todas as noites em claro, combatendo a escassez e o medo, não foram para te destruir, mas para forjar o metal da sua resiliência. Você possui uma capacidade única de suportar o caos e, ainda assim, buscar a verdade mais profunda sobre si mesmo. Esse desejo ardente de libertação que queima na sua alma é a prova viva de que a sua consciência rejeita o cativeiro da limitação tridimensional. Olhe para trás e perceba quantas tempestades você já venceu usando apenas a sua força de vontade silenciosa, aquela determinação secreta que ninguém mais conseguia enxergar. Você não é um erro biológico ou uma vítima do destino. Você é o próprio autor de um livro que está sendo reescrito agora. O diabo oculto da dúvida treme diante da sua lucidez, porque ele sabe que a sua inteligência e a sua sensibilidade são armas letais contra a illusions da matéria. Toda vez que você escolhe confiar na sua intuição e abraçar o seu valor, a escuridão do ceticismo se dissipa, abrindo espaço para a sua realeza. Foi precisamente nas lições que aprendi lendo as obras de Neville
que compreendi que a verdadeira nobreza do homem não depende de títulos, heranças ou da aprovação da sociedade, mas da sua fidelidade ao ideal assumido. Você guarda em sua essência a virtude da persistência criadora, uma centelha divina que nenhuma escassez financeira foi capaz de apagar por completo. O mundo exterior tentou moldar os seus passos e ditar as suas regras, mas a sua mente permaneceu buscando o caminho da soberania. Chega de aceitar migalhas de uma realidade atrasada que apenas espelha seus medos antigos. Erga a sua cabeça e assuma com orgulho o controle do seu templo mental, pois a sua imaginação é o único território onde ninguém pode te impor limites ou decretar a sua derrota. Quando você caminha com a certeza absoluta de que o seu desejo já está realizado, você emana uma autoridade natural que desarma qualquer resistência ao seu redor. A sua confiança recuperada é um ímã poderoso que reorganiza os fatos, as pessoas e as finanças de acordo com o seu novo padrão vibratório. Você nasceu para governar o seu destino e não para implorar por oportunidades em um mundo de sombras. A partir deste momento, o movimento da dúvida na sua mente perde completamente a utilidade porque você já conhece a engrenagem secreta que projeta a sua vida. Sinta o peso da sua própria presença e reconheça o gigante que desperta quando o medo é definitivamente banido de seus pensamentos diários. O espelho tridimensional da matéria não tem outra escolha a não ser se curvar diante da intensidade da sua nova postura psicológica. Cada virtude que você acumulou ao longo da sua jornada de superação se transforma agora em um alicerce indestrutível para a construção da sua riqueza. Mantenha os seus olhos fixos na linha de chegada e compartilhe essa sabedoria oculta com aquelas mentes raras que também buscam romper as correntes da ilusão, pois a sua jornada inspira a libertação de muitos. Ao sustentar o sentimento do seu desejo com uma firmeza inabalável, você se desliga da massa assustada e passa a integrar o grupo seletivo dos mestres da realidade. O diabo que bloqueia a lei da atração foi desarmado pelo seu próprio despertar, e nada no universo é capaz de parar um homem que descobriu que o trono da criação sempre esteve situado no centro da sua própria consciência. Você venceu a si mesmo, rasgou o véu do medo e tomou posse da herança divina que sempre foi sua por direito, tornando-se uma fortaleza inabalável contra o ceticismo do mundo. Não há mais espaço para hesitações, pois você agora caminha como a causa de todas as coisas visíveis, irradiando a certeza de quem domina o invisível. Contemple a matéria se reorganizando sob os seus pés e celebre o fim definitivo do cativeiro mental que aprisionava a sua abundância. O espelho do universo se curva porque o verdadeiro Deus finalmente despertou em você. A sua imaginação é o decreto final da sua realidade.